As origens do totalitarismo, o vídeo 4 da série da obra de Hannah Arendt, esse clássico que analisa as origens das estruturas totalitárias. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou Hugo Figueiredo e no vídeo de hoje a gente vai estudar um pouquinho a parte 4, o último livro dessa obra, As Origens do Totalitarismo. Então, lembrando que nós já fizemos 3 vídeos, a introdução, falando sobre o antissemitismo, o imperialismo, e esse vídeo é o vídeo de número 4, para concluir a análise dessa obra. Aqui a gente vai vai olhar aqui alguns pontos desse livro da Hannah Arendt, e é muito interessante que ela fala muito sobre a questão do papel da propaganda dentro de um regime totalitário. E também nessa parte ela faz comparações entre o regime de Stalin e o regime nazista. E é interessante para a gente ver uma série de semelhanças e algumas diferenças também que ocorrem entre esses dois regimes. E é interessante a gente colocar, e aqui ela vai falar muito sobre isso, da questão da estrutura e de como o regime totalitário ele se coloca dentro de uma sociedade e como ele age no sentido de se perpetuar no poder. Então, vamos começar aqui. Logo nessa parte aqui, no começo, ela fala sobre o método de Stalin de acusar o outro, o adversário político, exatamente daquilo que ele vai fazer. Então, o método de Stalin era da seguinte forma: ele acusava que o adversário, alguém que ele tinha como adversário, e em seguida colocava essa pecha nele e punia, mandava matar através de fuzilamento como uma forma de defesa. Então esse era o método de Stalin. E é interessante que ela coloca aqui, nessa passagem, que o único homem que Hitler respeitava era exatamente Stalin. E Stalin também nutria um certo respeito pela figura do ditador Adolf Hitler. Não à toa houve, em determinado momento, a assinatura do pacto Ribbentrop-Molotov, que foi um pacto de não agressão que ocorreu um pouquinho antes do início da Segunda Guerra Mundial e que surpreendeu o mundo, onde esses dois ditadores assinaram um tratado de não agressão, mas que continha sim cláusulas desconhecidas do grande público e das grandes potências, que dividiam a Polônia em 2 territórios, para esses 2 regimes totalitários. E é interessante, e realmente Stalin tinha certo medo da figura de Adolf Hitler, e respeito. Não à toa, quando os alemães invadiram a União Soviética em julho de 41, no âmbito da Operação Barbarossa, Stalin foi pego de surpresa e ele não quis se defender inicialmente, porque achava que aquilo era simplesmente uma provocação de Hitler e que estabelecer uma linha de defesa acabaria provocando o ditador alemão. E isso a história mostrou que foi um grande erro tático, estratégico cometido por Stalin. Inclusive nós já fizemos um vídeo falando um pouquinho sobre a Operação Barbarossa, a Batalha de Stalingrado. Vou deixar aqui o card aqui em cima do vídeo. E aqui ela fala que é interessante, em sua ascensão, tanto o movimento nazista na Alemanha, quanto os movimentos comunistas da Europa, depois de 1930, recrutaram seus membros dentro de massas de pessoas completamente indiferentes, ou seja, pessoas que estavam excluídas do sistema representativo político na Europa, e que todos esses partidos o haviam abandonado. Então aí entra aquela questão de pessoas que estavam excluídas. Então, se existem dentro de uma sociedade pessoas excluídas, naturalmente elas têm uma tendência a se agarrar àqueles que o acolhem. Então, o regime nazista acabou fazendo isso. E isso é muito interessante a gente colocar. E outra coisa que ela coloca é que o sistema de oposição tradicional, o sistema de oposição formal, não sabia como lidar com essas pessoas que passaram a ingressar ao sistema político, porque eles estavam acostumados com pessoas
que já faziam parte do sistema tradicional. Então, como foram colocados elementos novos, não havia uma crítica, uma forma sistemática de efetuar essa crítica, o que favoreceu ao surgimento e ao fortalecimento dessas pessoas que, com o nazismo, passaram a ganhar representatividade política. E aqui ela fala um pouquinho de Himmler. Himmler, para quem não sabe, foi o comandante em chefe da SS. Muitos acusam, muitos colocam inclusive como mais perverso e mais brutal do que o próprio Adolf Hitler. Himmler, ele falava aqui, e a Hannah Arendt cita essa passagem, né, onde Himmler dizia que quando ele ia buscar pessoas, militares para integrar os seus quadros da SS, a maior preocupação dos homens da SS, que significava Esquadrão de Proteção, era fazer parte de um projeto além das necessidades pontuais. Então, eles não estavam preocupados em resolver problemas do dia a dia. Não era o que movia o sentimento do militar integrante da SS, mas muito pelo contrário. O que movia o âmago e unia os militares da SS era justamente a visão de que eles faziam parte de um projeto muito maior. E isso é muito interessante porque acaba seduzindo muito as pessoas, fazer com que elas se percebam como elementos históricos. E Hannah Arendt fala que Himmler agia exatamente dessa forma. Aqui ela coloca que o terror ditatorial difere do terror totalitário, por ameaçar apenas adversários autênticos. Ao passo que o regime totalitário, ele ameaça todos os cidadãos de uma forma geral. Isso é na visão de Hannah Arendt. E aqui ela coloca a década de 20, no caso, década de 20 do século XX, tiveram início as ideologias do movimento fascista, do nazismo e do bolchevismo. Ela coloca ali em 1920, por volta de 1920, quando tiveram início essas ideologias. Aqui é interessante porque ela coloca, abre aspas, a perturbadora aliança entre a ralé e a elite era muito curiosa. E essa coincidência buscava aspirações conjuntas. Então, houve uma aliança entre a elite e a ralé no sentido de fazerem parte de um sistema político que elas não tinham representação, não tinham representatividade no antigo sistema de Estados-nações. Eles eram os excluídos. Então, a partir do movimento nazista, eles tiveram tanto a ralé como, em alguns pontos, a burguesia, isso a gente explica no vídeo anterior, acabaram ganhando força. Agora, isso aqui a gente já está entrando num ponto muito interessante, que é a questão da propaganda totalitária. A propaganda totalitária, ela coloca aqui, somente a ralé e a elite podem ser atraídas pelo ímpeto do totalitarismo. As massas têm que ser conquistadas por meio da propaganda. Então, a propaganda, e aí entra o trabalho muito exitoso de Joseph Goebbels, no sentido, Joseph Goebbels, para quem não sabe, ele era o ministro da propaganda nazista. A propaganda tinha um papel fundamental dentro de um regime totalitário, e no nazismo isso foi levado a dimensões até então não vistas. Então, e Hitler, ele fala isso dentro do seu livro, Minha Luta, ele fala isso, que a propaganda é fundamental. E até ele faz no livro dele, ele fala que as ideias comunistas, elas não tiveram êxito pelos livros,
mas sim pelos discursos de grandes oradores. Então, nenhuma ideologia, segundo a visão de Hitler, ela se colocava forte pelos seus escritos, porque muitos não iriam ler, mas simplesmente pela qualidade da oratória dos seus representantes, pela emoção. Então Hitler, no seu livro que ele escreveu quando estava preso, ele já colocava que a emoção era fundamental para fazer com que as suas ideias fossem absorvidas pelas grandes massas. E isso realmente é muito verdade. E aqui Hannah Arendt coloca que o verdadeiro drama é que é aplicado contra uma população já subjugada, onde o reino do terror atinge, nos campos de concentração, a sua forma de perfeição. Então o terror dentro do campo de concentração representa o estágio máximo das fases do terror. Então, e aqui ela coloca a importância da propaganda dentro de um regime nazista. E ela coloca aqui, por exemplo, o terror como substituto da propaganda alcançou maior importância no nazismo do que dentro do comunismo. Então o regime nazista ele utilizou melhor o papel da propaganda do que o próprio regime comunista. O regime comunista utilizava muita força e perseguição. E tinham algumas outras divergências que a gente vai tratar aqui nessa parte. Aqui ela coloca uma coisa interessante, abre aspas. Hitler não foi forçado pela guerra a atirar pelos ares todas as considerações de ordem ética, mas sim considerava a carnificina da guerra uma excelente oportunidade para dar início a um programa de assassinatos, que, como todos os outros pontos do seu programa, se media em termos de milênios. Então, Hitler ele não praticou essa forma de extermínio por acaso. Ele via na guerra uma oportunidade que um estado de normalidade não permitiria para, por exemplo, ele criar os campos de concentração e assassinar sistematicamente judeus e demais adversários do regime. Aqui é interessante que ela coloca assim, ó, abre aspas, a forma da predileção infalível sob o qual esses conceitos são apresentados é mais importante do que o conteúdo. A principal qualificação de um líder de massas é a sua infinita infalibilidade. Jamais pode admitir que errou. Então, faz parte da construção da imagem, da persona de um líder totalitário, que ele seja visto como alguém que não está sujeito a cometer erros. Faz parte da construção do mito, digamos assim. Não à toa Hitler, ele apesar de ter uma relação amorosa com Eva Braun, e aqui é uma curiosidade, não está aqui nesse livro, mas Hitler colocava que não era bom para um líder que a população visse que ele era casado, porque na visão doentia de Hitler, ele acreditava que ele poderia ser visto como alguém fraco, porque na cabeça dele, se as pessoas viriam a imagem dele como alguém sujeito à influência de uma outra pessoa, no caso a sua mulher, Eva Braun, ele acreditava que ele poderia ser visto com fragilidade. Então, por isso, ele escondia o seu relacionamento, mesmo que todos soubessem, mesmo que toda a sociedade e os altos líderes do movimento nazista, do regime nazista, já sabiam desse relacionamento com Eva Braun, mas ele acabava negando ou não assumindo formalmente. Isso faz parte da construção da imagem de um grande líder totalitário. Aqui ele coloca uma coisa que é interessante. O extermínio dentro de um regime totalitário, e no caso do regime nazista, vira um processo histórico no qual o homem apenas faz ou sofre aquilo que, de acordo com leis imutáveis, sucederia de qualquer modo. Assim, as vítimas são executadas conforme a profecia, entre aspas, transformando-se em álibi retrospectivo.
Ou seja, o que sucedeu foi apenas o que estava predito. Ou seja, aqui é uma estratégia muito importante e que explica como os alemães foram capazes de realizar tamanhos absurdos. Então, o regime nazista foi muito exitoso no sentido de colocar que já estava tudo determinado pelas leis superiores, digamos assim, que deveriam ter feito isso. Então isso retira a responsabilidade individual das pessoas. Então as pessoas não se sentem como agentes criminosos por estar executando um judeu com um tiro na nuca, digamos assim. Mas não, eles estão apenas sucumbindo a uma força maior que age determinando dessa forma. Então isso explica muito como os nazistas e como os alemães, de uma forma geral, conseguiram realizar atos tão brutais. Aqui ela coloca: antes que os líderes das massas tomem o poder para fazer com que a realidade se ajuste às mentiras que proclamam, a sua propaganda exibe extremo desprezo pelos fatos em si. É justamente o que a gente acabou de colocar. Então, a propaganda e a imagem, no sentido de fazer com que as pessoas acreditem que estão fazendo parte de uma força superior, retira a responsabilidade individual. E isso é muito perigoso, muito perigoso. Por exemplo, que quando ela coloca que os nazistas moldavam a vida do povo e a legislação conforme o veredito da genética. Então, o quesito racial era a origem das leis e da forma de comportamento da sociedade alemã. E aqui ela faz uma comparação entre o regime stalinista. E ela coloca que, por exemplo, os bolchevistas asseguravam que aos seus seguidores que as forças econômicas têm um poder do veredito histórico. Então, esse veredito histórico ele se comporta como uma forma de justificar os atos de barbaridade e retirar as responsabilidades individuais. Então, aqui há uma semelhança no método do nazista e do regime de Stalin, mas a modalidade é diferente. O regime nazista coloca essa responsabilidade superior no conceito de raça e Stalin coloca no conceito de uma verdade histórica do ponto de vista da economia. Aqui ela fala um pouquinho sobre a questão do conceito de construção da verdade. A linha divisória entre a ficção e a realidade é apagada pela inerente acusação e sua coerência, a coerência da sua acusação. É indispensável não apenas a firmeza de caráter para resistir às constantes ameaças, mas também uma grande dose de confiança na existência de semelhantes, parentes, amigos ou vizinhos, que nunca acreditarão na história para que se resista à tentação de ceder a uma abstrata possibilidade de culpa. Então, volta um pouco a essa questão anterior. Então, é criado uma forma de uma crença coletiva que anula a responsabilidade individual. Então, é muito perigoso que o regime totalitário ele aceite opiniões de pessoas diversas, porque a opinião de pessoas diversas, apresentando fatos que as atitudes são de barbaridades, podem fomentar a quebra desse processo de anulação da autorresponsabilidade. Então é por isso que o regime totalitário ele tenta a todo preço exterminar opiniões divergentes, porque opiniões divergentes elas podem fazer com que não se permita esse processo de anulação da responsabilidade individual. Não é apenas por oposição política, mas tem esse viés também. E Hannah Arendt coloca isso de forma muito feliz.
Aqui ela fala sobre o ponto de acreditar no conceito do racismo. E aqui a gente é muito interessante, porque a gente tem que, como eu sempre falo, a gente tem que entender os fatos históricos no contexto no qual eles ocorreram, sob pena de cometermos um anacronismo histórico. E ela fala aqui uma coisa que é interessante, abre aspas, na Alemanha nazista, duvidar da validade do racismo e do antissemitismo, quando nada importava senão a origem racial, quando uma carreira dependia da fisionomia ariana, inclusive Himmler, ele costumava selecionar os seus candidatos a ocuparem os quadros da SS por fotografias. E a quantidade de comida era determinado de acordo com a origem racial e o nível, entre aspas, de sangue judeu que contaminava o sangue das pessoas. Então, era muito fácil você acreditar que a raça determinava direitos e deveres quando você estava inserido de uma sociedade que colocava isso de forma a se fazer presente em todos os detalhes da vida habitual. Então, é até um pouco difícil você pensar de forma diferente, requer um esforço de você nadar contra a maré, digamos assim. Então, naturalmente, se você não fizer uma reflexão, se você não se colocar contra isso, naturalmente o meio vai colocar como você, e aqui ele coloca no regime nazista, adepto de conceitos de preconceito racial. E quando uma coisa que ela coloca aqui, que Hitler, ele fez circular milhões de cópias do seu livro, que dizia abertamente que para uma mentira convencer, ela tem que ser uma mentira muito grande. Que uma mentira pequena, as pessoas vão pensar, pô, será que isso é verdade? Mas se for uma mentira grande, as pessoas não vão ter o instinto ou o impulso de duvidar da sua mentira. E ele coloca isso no seu livro, Minha Luta. Inclusive esse livro, eu ainda pretendo fazer a resenha dele aqui no canal. É interessante a gente colocar a resenha desse livro porque esse livro teve uma grande importância histórica. Aqui ela coloca que o início dos campos de concentração surgiram na primeira vez na Guerra dos Boeres, no século XX, no começo do século XX, e continuaram a ser utilizados na África do Sul. Então, os campos de concentração, eles surgiram pela primeira vez na África do Sul e depois foram para a Índia para receber os elementos indesejáveis. E aqui, qual é o núcleo do campo de concentração, da ideia do campo de concentração? Está colocada a ideia de custódia protetora. Então, o campo de concentração, ele difere de um presídio, de uma cadeia comum, porque numa cadeia, num presídio comum, as pessoas são colocadas lá porque cometeram alguns atos. No campo de concentração, não. A ideia de custódia protetora, ela faz referência ao direito das pessoas de bem, entre aspas, serem protegidas ou resguardadas da presença indesejável de figuras como os judeus na Alemanha nazista. Então, a atitude de colocar os judeus para os campos de concentração, no fundo, tinha a ideia de proteger os alemães de raça superior, na visão de Hitler, claro. E aqui ela coloca um detalhe que na Rússia, os campos de concentração, a burocracia russa, ela colocava como o nome, a qualificação como campos de trabalho forçado. É só uma curiosidade. Aqui ela coloca um ponto que é fundamental dentro de um regime totalitário e que muitas vezes as pessoas não percebem isso. Mas eu vou ler aqui, depois eu vou comentar, abre aspas. Qualquer neutralidade e mesmo qualquer amizade oferecida espontaneamente é tão perigosa quanto a franca hostilidade, exatamente porque a espontaneidade em si, com a sua imprevisibilidade,
é a maior de todos os obstáculos para o domínio total do homem. Então ela coloca aqui o objetivo final de um regime totalitário, que é destruir a espontaneidade humana. Então, o regime totalitário, ele visa colocar como todos num único saco, digamos assim, sem que essas pessoas possam ter a liberdade de ser quem elas são individualmente. E aí a gente entra na questão dos campos de concentração, da utilização de uniformes comuns, de tratar as pessoas não mais pelo seu nome, mas tratar as pessoas por números. Isso aí tem uma lógica psicológica. Qual seria essa lógica? Seria retirar a individualidade do ser humano, porque retirando essa individualidade, você retira também a espontaneidade tão natural da condição da natureza humana. Então, dessa forma, um regime totalitário, ele busca anular qualquer traço de espontaneidade. Esse é o objetivo final de um regime totalitário. E aqui ela coloca algo que eu acho até importante a gente colocar, né? Isso é muito interessante, porque o que é que ela diz aqui? Isso aqui Hannah Arendt falou já há muito tempo atrás. As soluções totalitárias podem muito bem sobreviver à queda dos regimes totalitários, sob a perspectiva da forte tentação que surgirá sempre que pareça ser impossível aliviar a miséria política, social ou econômica de um modo digno do homem. Então, o que Hannah Arendt quer dizer aqui? Hannah Arendt quer dizer que quando um regime dentro de um país apresenta dificuldades, quando a democracia tem certas dificuldades, a complexidade dos problemas sociais não encontram no sistema político vigente, na democracia, as soluções dos seus problemas, um regime totalitário sempre se mostra como algo muito tentador. Então, isso aqui a gente tem que ver isso que Hannah Arendt pensou, no sentido de proteger as nossas democracias. Então, aí aqui eu utilizo a grande frase de Winston Churchill: a democracia é o pior de todos os regimes, salvo todos os demais. Ou seja, a democracia, apesar de seus problemas, apesar de não dar conta de muitas demandas, mas é na política, é na ação política, que dentro de uma democracia que nós podemos resolver os nossos problemas, e nunca, jamais, dentro de um regime totalitário. E aqui está a importância de nós sempre protegermos a democracia dentro do nosso país, tá certo? E aqui ela finaliza, só para finalizar aqui esse trabalho, e ela coloca, né, da questão das diferenças, do método de Stalin, do método de Hitler. Ambos, eles não queriam, por ser líderes totalitários, nem Stalin, nem Hitler queriam que outras figuras surgissem dentro dos seus regimes, porque isso abalaria a força da liderança dos seus governos. Só que os dois, tanto Stalin quanto Hitler, eles faziam isso, mas de formas diferentes. O Hitler, ele nomeava tantas pessoas, comandante dessa área tal, comandante dessa área tal, de uma forma tão grande que cada comandante, em termos práticos, não tinha muito poder. Então, ele distribuía o poder em um número muito acima do necessário, justamente para esvaziar a força de um eventual líder que se erguesse dentro do regime nazista e que ameaçasse a sua figura. Ao passo que Stalin, ele não utilizava desse expediente. Stalin utilizava da técnica de fazer com que as pessoas tivessem medo de ocupar determinados cargos. Então, era uma censura mais prévia. Hitler, ele era mais, ardiloso na sua técnica. Stalin não, era mais brutal. Ele fazia com que as pessoas tivessem simplesmente medo de ocupar os cargos sob pena de morrer ante uma simples acusação, por menos fundada que ela fosse. E então é isso. Basicamente,
Aqui a gente analisou alguns aspectos importantes da origem do totalitarismo nessa grande obra de Hannah Arendt, tá certo? Fizemos 4 vídeos e eu acredito que tenha ficado bem exposto o tema, tá certo? Eu agradeço a vocês. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de vídeo para que nós fizéssemos aqui no canal, comenta aqui nos comentários, tá certo? Deixa o seu like, se inscreve no canal e nos pergunta, procura, a gente disponibiliza aqui as nossas redes sociais. Nas nossas redes sociais nós estamos no Instagram, sempre fazendo lives com pessoas muito qualificadas para engrandecer o debate, tá certo? Então é isso. Se você gostou, mais uma vez, deixa o seu like. Agradeço demais a oportunidade. Obrigado, até mais.